Olá, meus amigos, paz e luz a todos. Eu sou o João Vitor. Olá, meus amigos, paz e luz a todos. Eu sou a Gabriele e esse é o canal Páginas da Vida. No vídeo de hoje, meus amigos, vamos trazer um vídeo de Evangelho no Lar. Como que vai funcionar, meus amigos? Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e após isso, o texto lido, a gente vai fazer uma reflexão sobre o que foi lido, debater um pouco mais sobre esse assunto. Mas, antes de iniciar esse vídeo, eu peço a todos que sigam algumas orientaçõezinhas na qual a gente vai passar, para que todos nós possamos tirar o melhor proveito desse Evangelho no Lar. Meus amados, se vocês forem fazer esse Evangelho no Lar com mais pessoas da família, com outros membros, peço que nesse momento vão chamar as outras pessoas, se agrupem em volta de uma mesa ou no sofá, onde for mais confortável para vocês. Peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, caso vocês tenham, para acompanhar junto. E nesse momento, se você for fazer sozinho também, não tem problema nenhum. Só encontrem um lugar calmo, um lugar tranquilo. Se certifiquem de que nesse horário vocês não vão ser interrompidos. Nada vai atrapalhar esse momento de estudo, de conexão. Meus amigos, nós leremos esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Caso você não tenha e queira adquiri-lo, a gente vai deixar o link na descrição desse vídeo para vocês adquirirem esse livro. Se você já tem um outro exemplar de outra editora, não tem problema nenhum, o conteúdo é o mesmo. Ao final do vídeo, nós iremos fazer uma prece para a fluidificação da água. Então peguem um copo com água, uma garrafa, um jarro e deixem ao lado de onde vocês estão escutando o Evangelho. Pessoal, após as reflexões finais, tanto minha e da Gabriele sobre o texto lido, eu peço também que vocês tirem as suas próprias conclusões. A prática do Evangelho no Lar é para isso, para que todos nós possamos aprender. Então eu peço que reflita sobre o texto lido e fale em voz alta, porque quando a gente faz o Evangelho no Lar, não estamos sozinhos. Os bons espíritos que nos acompanham, eles vêm à nossa casa, eles vêm ao nosso lar para fazer conosco esse trabalho espiritual. E após você tirar suas próprias reflexões, a gente pede que você volte ao vídeo para escutar a parte da oração da fluidificação da água e as preces finais. Pessoal, então vamos começar o Evangelho de hoje? Primeiramente, eu convido a todos nesse momento a fecharem os seus olhos e elevarem seu pensamento a Jesus, elevarem seus pensamentos à espiritualidade maior. Jesus, Senhor de nossas vidas, rogamos a Ti que abençoe esse momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho de luz. Envolva-nos com Tuas doces vibrações. Inspire-nos, Mestre. Auxilia-nos no entendimento acima de tudo. Mostre-nos o caminho do bem, para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que hoje possamos, ao fim de nossos estudos, estarmos mais enriquecidos em nossos conceitos doutrinários, para que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. E assim, meu amado Mestre Jesus, em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga e responsável por esse trabalho de amor, mas sobretudo, em nome de Deus, iniciamos o estudo de hoje. Que assim seja. Meus amigos, a passagem que leremos hoje se encontra no capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo se chama Bem-aventurados os aflitos. Leremos A felicidade não é deste mundo. Item 20. Ele foi escrito pelo benfeitor espiritual François Nicolas Madeleine, na Cardeal Morlotte, em Paris, 1863. Não sou feliz. A felicidade não existe para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus queridos filhos,
prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade deste ensinamento do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições suficientes para a felicidade. Digo-vos mais, nem mesmo juntas essas três condições tão desejadas o são, uma vez que se escutam constantemente no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem-se amargamente da condição de suas existências. Por isso, é difícil entender como é que as classes trabalhadoras e ativas invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Aqui na Terra, qualquer que seja a posição da criatura, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções. Devido a isso, é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Sendo assim, aqueles que pregam que a Terra é a única morada do homem, que somente nela e numa única existência lhes é permitido alcançar o mais alto grau da felicidade que a vida lhes possa proporcionar, iludem-se e enganam aqueles que os escutam. Está demonstrado pelas experiências dos séculos que este globo, só em raríssimas ocasiões, oferece as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. No sentido geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, uma ilusão, na busca da qual gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la. Pois, se o homem sábio é uma raridade na terra, o homem totalmente feliz não se encontra nunca. Aquilo em que consiste a felicidade na terra é algo de tal modo passageiro para quem não é guiado pela sabedoria que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da vida se esgota numa sucessão de amarguras e decepções. Notai, meus queridos filhos, que falo aqui dos felizes da terra, dos que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrena é destinada às provas e expiações, é lógico se admitir que em outros lugares existam moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem, mesmo ainda aprisionado num corpo material, possui em toda a plenitude os prazeres ligados à vida humana. Foi por isso que Deus semeou em vossos sistemas planetários esses belos planetas superiores, para os quais vossos esforços e vossas tendências vos levarão um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Contudo, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Certamente que não. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais já conquistados, novos e mais ricos melhoramentos surgirão. Esta é a grandiosa tarefa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos revelaram. Assim sendo, meus queridos filhos, e que cada um dentre vós se liberte energicamente do homem velho. Consagrai-vos à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. Cumpre-vos o dever de fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Mãos à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se elevem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações futuras um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra sem valor.
Amigos, como pudemos observar nesse texto lido do Evangelho segundo o Espiritismo, o sofrimento ele é real. O sofrimento ele faz parte desse mundo. Por isso que aqui se chama um planeta de provas e expiações. Todos nós estamos aqui para passar por várias diversidades. E essas adversidades, às vezes, vão gerar um sofrimento temporário, pois é necessário, às vezes, esse sofrimento para o nosso crescimento espiritual. Todos nós aqui encarnados ainda somos seres muito primitivos, com muitos conceitos ainda errôneos. E esses conceitos que nós carregamos nessa bagagem nossa espiritual necessita de várias provações para que a gente possa ser merecedor numa vida futura da real felicidade. E aqui eu quero frisar um ponto, que independente da classe social, seja rico, seja pobre, como o próprio texto falou, todos nós passamos por sofrimento. Às vezes um vai ser num ponto, outra pessoa em outro ponto. Mas o sofrimento, todos nós aqui passamos. Ele é inerente a qualquer classe social. E quando temos as provações da vida e a gente se depara com essas provações e a gente não consegue superá-las, isso gera cada vez mais infelicidade no ser. Cada vez mais a gente se sente infeliz. E aí acontece várias ocasiões, muitos culpam Deus, culpam a espiritualidade, porque tal pessoa tem a vida mais resolvida que eu, tal pessoa não passa por esse problema que eu estou passando. Mas quando a gente começa a olhar numa amplitude maior, o planeta inteiro é de espíritos que necessitam passar por provações e expiações para o aprimoramento. Então, a real felicidade nesse mundo, ela existe. Tem como sim chegar na real felicidade. Porém, como o próprio Evangelho falou, é uma raridade. É uma raridade pela situação do mundo que a gente vive, aonde ainda o mal se prevalece contra o bem. E quanto o mal ainda se prevalecer contra o bem, isso significa que as pessoas estão cada vez mais distantes da real felicidade do ser. E estão cada vez mais presas às ilusões materiais. Aqui nesse mundo, todos nós confundimos felicidade com momentos felizes. Todos nós depositamos a nossa felicidade em fatores externos, fatores que a gente não controla e que quando é retirado de nós, vem a infelicidade. Porque nós precisamos entender que a real felicidade, ela só vai vir no interior do indivíduo, naquilo que está aqui dentro, não o que está fora ao redor. Tudo que nesse mundo a gente vê de ilusões que são propagadas para nos fazer sentir feliz, na realidade está fazendo a gente ter momentos felizes. E tem um caminho bem distinto entre ter momentos felizes e sentir a real felicidade. Então a gente não pode colocar as ilusões do mundo material, as ilusões desse mundo, como a real felicidade. Isso é um ponto muito interessante, porque quando você perder, porque tudo passa, e esses fatores externos, eles passam. E quando você perde esses momentos felizes, aí vem a tristeza, aí vem a solidão, aí vem as angústias, porque são fatores que você não controla, são fatores que você está vivenciando, experiências que você está vivenciando. Porém, a primordial, como aqui o texto lido está falando, é a felicidade plena, é a felicidade sobre qualquer circunstância que o indivíduo se encontra aqui no mundo material. E essa felicidade, ela advém só de um nível de maturidade espiritual, de um nível interior muito desenvolvido. Então, a gente começa a perceber que nesse planeta a gente confunde o que é felicidade. E enquanto o ser humano ficar cada vez mais distante de Deus, cada vez mais distante da espiritualidade, cada vez mais ele vai estar vivendo no mundo das ilusões, cada vez mais vivendo no mundo da felicidade passageira do que da real felicidade. Meus amigos, para acessarmos a felicidade num mundo de tanto sofrimento, num mundo onde a todo momento estamos suscetíveis ao sofrimento e passamos por muitas situações de sofrimento, é somente através de conhecer a si mesmo, do autoconhecimento, de olhar para dentro de você e entender quem você é de fato.
Quando encontramos o divino dentro de nós, passamos a entender o que é a felicidade e percebemos que só seremos felizes de verdade quando nos conectarmos com Deus, quando entendermos e fazermos conexão com a sua essência divina, quando despertarmos a essência de Deus que existe dentro de nós. Agora, meus irmãos, é o momento para você tirar e refletir sobre o texto que foi lido. Reflita e tire as suas próprias conclusões. Analise, se você estiver com mais pessoas, com a sua família, debatam entre si um debate saudável, cada um expõe a sua opinião, o que achou do texto, o ponto que mais te tocou. E pausem o vídeo para fazer isso, para vocês tirarem esse momento de reflexão. O Evangelho é isso, é refletir sobre o que está sendo escrito. É um momento de estudo. Depois que vocês tirarem as suas conclusões e reflexões, voltem para o vídeo e escutem a prece de fluidificação da água e a prece de finalização do Evangelho no lar. Agora, meus irmãos, fechem os olhos e se conectem com a energia de amor que está sendo emanada desta reunião. Eu peço aos bons espíritos amigos que aqui estão, eu peço ao Senhor Jesus, à egrégora de Maria e principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço que coloquem nesta água os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais de que precisamos para curar as doenças, enfermidades e anomalias existentes em nossas almas e corpos físicos. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Gratidão, que assim seja.